Olá pessoal, aqui professor Rogério, é um prazer voltar a falar com vocês. Hoje nós vamos trabalhar a atividade escolar de ciências e nós vamos falar sobre força e movimento. Na maioria das vezes nós realizamos movimentos, colocamos força de forma diária, mas não percebemos. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Força e movimento. Você já reparou como o mundo é dinâmico? O tempo todo observamos e promovemos ações associadas ao movimento. Chutar uma bola, seja empurrar ou levantar um objeto, seja simplesmente o fato de mover a cabeça para o lado. O que é preciso fazer para que o corpo, ou seja, um objeto ou material que ocupa um lugar ou espaço, saia do seu repouso e entre em movimento? O que é preciso fazer para que o corpo deixe de se movimentar? Para colocar o corpo em movimento é necessário que ocorra uma ação, uma força sobre ele. No caso citado, a bola de futebol se movimenta ao receber uma força aplicada no momento do chute. Ou ela pode movimentar sozinha se estiver parada, dependendo de um vento forte. Sempre que desejamos mover um corpo, como uma cadeira de um local a outro na cozinha, sabemos que devemos empurrá-la ou levantá-lo até o local desejado. Sabemos ainda que existem corpos que não conseguimos mover somente com o nosso esforço, devido ao peso dele, pode ser um corpo muito pesado. Mesmo em épocas que não existiam explicações científicas sobre esse assunto, o ser humano sabia que, para movimentar corpos com muita massa, era preciso o auxílio de outras pessoas ou de animais. No caso da agricultura, por exemplo, podemos citar a utilização de cavalos para puxar arados, uma prática comum no passado, que ainda é presente em alguns locais. Hoje em dia é comum nós encontrarmos cavalos ainda puxando arado, carregando carroças, puxando carroças também. Com a intenção de compreender melhor os movimentos, há muito tempo o ser humano realiza estudos sobre esse tema amplo, Diversos estudiosos e cientistas fizeram importantes contribuições sobre essa área chamada dinâmica, parte da física que estuda as causas e os efeitos dos movimentos. Aqui nós temos um exemplo citado por Galileu. Ele explica que este corpo que está se movendo deixará de se mover não pela falta de força que nele foi aplicada, mas devido à ação de uma força contrária. É o exemplo que nós temos aqui, Um puxa de um lado, o outro puxa de outro e o corpo deixa de se mover. Um outro exemplo é a primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia. Afirma que todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Então, em repouso ele vai permanecer se nada colocá-lo em movimento. Passa a se movimentar se alguém o empurra, como o exemplo que nós temos aqui do carrinho. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental, definindo que, para modificar o estado de um corpo, que um corpo se encontra, é necessária uma ação sobre ele que altere o seu estado de movimento ou de repouso, acelerando-o. Essa ação é o que se define como aceleração. Então nós temos aqui o exemplo do carro, por exemplo, que ele está o exemplo do carro é bem simples, Ele está em movimento, conforme você acelera, ele vai mais rápido, um ônibus ou um caminhão também. A terceira lei de Newton, chamada de princípio de ação e reação, descreve que as forças sempre surgem de interação entre corpos. Newton afirma que para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação em outro corpo. Como exemplo, a natação, sendo a força do corpo aplicada sobre a água. Nós temos também o exemplo do cabo de guerra, que é um exemplo da terceira lei de Newton. A nossa atividade de hoje tem 5 perguntas. Você vai responder de acordo com o texto, o que é necessário que ocorra para colocar o corpo em movimento, está bem facinho de encontrar aí. O que Galileu explica sobre o corpo que está se movendo, e também fale sobre a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Você vai citar um exemplo que você conhece do seu dia a dia.
É bem simples, você vai colocar o seu nome completo, o nome da escola, copiar as perguntas no seu caderno e responder segundo o texto que você está recebendo em PDF ou que você recebeu na apostila. Eu estarei à disposição, caso haja alguma pergunta. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima atividade. Um forte abraço.